hoje no seu negócio, quantos meses a sua empresa ela sobreviveria sem nenhum faturamento? Zero. Quanto que ela tem de disponibilidade para se manter sem nenhum faturamento? Esse é um questionamento que muitos empresários às vezes não param para pensar. Mas a reserva de emergência, ela se tornou cada vez mais importante depois da pandemia. Por exemplo, muitos negócios acabaram tendo que fechar as portas, todas as empresas tiveram que fechar as portas por um período, de uma forma não planejada, muito rápida, e não tinham condições de operar, de faturar, de vender. Muitos negócios eram físicos, lojas que dependiam da circulação de pessoas, tiveram que fechar as portas. E essas empresas, elas sofreram muito com essa crise, com a pandemia, dentre muitas outras, né? Aqui no Brasil, crises mundiais, elas acontecem de forma assim bem constante, e para alguns setores elas afetam mais do que outros. A pandemia ela é um exemplo que ela afetou a maioria dos negócios. E aí muitos negócios com a pandemia eles não sobreviveram porque eles não tinham caixa suficiente para se manter, para manter o negócio, pagar as contas, e porque não tinham condições de operar no modo remoto, via atendimento via delivery, por exemplo. Em muitos casos, muitas empresas tiveram que se adaptar, mudar a forma de entregar os seus produtos, seus serviços, para conseguir sobreviver a essas crises. Porém, às vezes as empresas elas não têm tempo para pensar nisso e para inovar. Não tem tempo e nem dinheiro. A reserva financeira, ela é uma ferramenta, ela é importante para que você consiga ter esse tempo. Você consiga respirar e consiga pensar de forma estratégica em maneiras de melhorar o seu negócio, em adaptar, recalcular rotas, muitas vezes, e passar por esses momentos. Então, um dado também alarmante, né, do Sebrae, que ele traz que 60% das empresas elas fecham nos cinco primeiros anos. E grande parte desse motivo é por falta de caixa, por falta de reserva, por falta de dinheiro para conseguir pagar as contas, para suportar o crescimento todos e honrar todos os seus pagamentos. Então, isso é um dado muito alarmante e muitos empresários eles não têm essa preocupação de olhar o quanto que tem de sobra de dinheiro. Acabam pegando todo o lucro do seu negócio e retirando ou reinvestindo, o que deixa o negócio muito vulnerável a qualquer instabilidade. Instabilidade de vendas, custos que não foram planejados, despesas, dentre outras. Então, isso pode acontecer, isso pode custar a sobrevivência dos negócios. Então, né, o motivo das empresas quebrarem é por falta de reserva financeira, como eu havia dito, e que eu vou trazer um case real de uma empresa que em crises, né? Falei muito da pandemia, mas houveram muitas crises grandes. 2008 foi uma crise muito grande internacional, e durante essa crise, a Apple, em 2008, houve muito problema com empresas de tecnologia, muitas acabaram quebrando por dificuldade financeira. Porém, a Apple, ela sobreviveu, porque ela tinha caixa, cerca de 25 bilhões em caixa, e não tinha nenhuma dívida, o que permitiu com que ela continuasse fazendo investimentos nos seus negócios, criando os novos produtos. E foi nesse período que ela lançou o iPhone 3GS e consolidou ela como uma gigante, né, no mercado de telefones, de tecnologia, né, de aparelhos, como a gente conhece hoje. Mas se ela não tivesse essa reserva, como tantas outras que quebraram nesse período, nós estaríamos hoje comprando o nosso iPhone? Talvez não, né? Então, esse é um grande exemplo de empresas fortes, empresas
muito grandes que têm uma reserva bem expressiva no seu caixa, reserva de emergência, justamente para esses períodos, para também elas conseguirem dar um passo, inovar, tentar novos mercados com segurança, porque sabem que tem capacidade de pagar os seus fornecedores, os seus credores por um determinado tempo que elas precisam para investir nessa inovação, investir nesse crescimento desse novo produto, nesse novo mercado. Então, afinal, o que é a reserva de emergência? A reserva de emergência é um dinheiro que seguro, que ele é um dinheiro que você guarda, você reserva, né, conforme diz o nome, que ele é um seguro para momentos de crises, momentos de necessidade, momentos que não estavam previstos, não são para o dia a dia. Muitas empresas confundem a reserva de emergência para o dinheiro para o fluxo de caixa. São coisas completamente diferentes. O dinheiro que você precisa para o fluxo de caixa é para cobrir aquele período assim, entre o tempo que eu pago o meu fornecedor para o tempo que eu recebo do meu cliente. Isso é uma reserva, é fluxo, é dia a dia, é pagamento do dia a dia de rotina. Então, esse dinheiro de fluxo ele tem que ser reservado de uma forma separada. Ele não é a reserva de emergência. A reserva financeira ele é um dinheiro que você soma as despesas, as suas contas, as suas obrigações por um determinado período e você reserva para que, se em algum momento você reduzir o seu faturamento, reduzir as entradas de caixa, ou não, ou simplesmente deixar de faturar, você consiga cumprir essas obrigações. Uma coisa muito importante, tá? Para você saber o quanto que você precisa separar de reserva de emergência e conseguir fazer essa separação da reserva de emergência é a separação das contas, tá? Primeiramente, você precisa ter uma empresa organizada, um financeiro organizado. É não ter as contas dos sócios misturadas com as contas da empresa, ter contas correntes separadas. Porque assim você não faz um cálculo errado colocando um valor que é do sócio de despesa do sócio dentro da reserva de emergência da empresa e vice-versa. Então, a primeira coisa para você saber qual é o valor que você tem de custo do seu negócio para definir o quanto você precisa de reserva é ter isso muito bem separado, muito bem definido. E o custo, o Prolabore, o salário do sócio, ele é um custo fixo, como o salário da equipe. Com exceção de equipes que são freelancer, né? Quem trabalha, quem recebe variável, por exemplo, uma equipe de vendas que recebe parte do salário como variável de comissão sobre venda. Então, se não haver venda, esse valor não acontece. Então, você tem que colocar o que é fixo no seu negócio: o salário do sócio, o aluguel da sua empresa, as contas que você já tem com fornecedores. Se você tem, por exemplo, você compra estoque, parcela em 3, 4 meses, você precisa colocar esses custos, você precisa colocar parcelas de empréstimos, caso você tiver, financiamentos, investimentos que você tem, por exemplo, digamos que você paga um consórcio, paga alguma coisa fixa, todas as despesas fixas, você precisa ter uma previsão. Alguns são fixos, do valor são exatos, você tem certeza, outros você precisa fazer uma estimativa, como por exemplo, a energia elétrica, talvez, você pode pegar uma média, colocar ali. Telefone geralmente é plano, então é fixo. O gasto médio que você tem com combustível, por exemplo, com exceção desse gasto que se você coloca combustível para entregar o produto na venda, aí já é variável, porque ele só vai ocorrer caso você vender. Então, a reserva ela é para cobrir os gastos fixos, gastos que eles ocorrem independentemente das suas vendas. Eles vão ter. É aquele que você começa o mês e já sabe assim, eu tenho
10.000 reais, eu tenho 20.000 reais de despesa todo mês, eu já começo devendo esse valor, digamos assim. Então, a reserva você tem que ter um valor de meses desse valor fixo. Assim, aí depende do seu negócio, tá? Geralmente se pede três, de regra, se coloca 3 até 12 meses de custo fixo nessa reserva. Aí, então, eu digo depende por quê? Se o teu produto o produto ou serviço ele é de fácil venda, ou se é um produto que ele é mais longo prazo, demora entre negociar, receber e tudo mais. Então, se tu tem uma sazonalidade muito grande, se teu produto leva muito tempo para você, produto ou serviço também, né? Leva muito tempo para você negociar, vender, é bom você ter essa reserva mais esticada, porque se em algum momento você parar de vender, até que você retoma essas vendas, faz toda essa negociação, pode ser que você precise de mais tempo de dinheiro para cobrir as contas. Então, você precisa estudar bem como é que é o seu negócio. Se o seu negócio ele tem somente um produto ou serviço que se afetar diretamente aquele produto ou serviço, aquela minha entrega, eu fico sem nenhuma renda, nenhum faturamento, ou eu tenho outras alternativas que eu consigo virar esse momento ali mais rápido. Digamos, eu consigo resolver essa questão de crise de forma mais rápida. Então, aí cada negócio ele tem um tempo, tá? Mas o bom, para ser uma empresa bem saudável, pode se colocar uns 6 meses de gasto fixo, é bem tranquilo, é para você ficar bem relaxado mesmo quanto a esse período, porque dá tempo de você retomar as vendas, retomar seu faturamento, e continuar a ter lucratividade e manter a sua empresa aberta. Porque é esse o principal intuito da reserva de emergência. É manter a sua empresa aberta, é deixar ela com segurança lá cada vez mais sólidas, que não seja tão dependente do mercado. Então, quanto mais dinheiro em caixa, menos dependente externamente você é. Então, você não se abala tanto por alguns momentos de mercado de alta, de de queda de vendas e etc. Então, assim, a reserva é aquela frase, né? A famosa frase que caixa é rei e o caixa é rei no seu negócio. Então, quanto mais você tiver de caixa, melhor. Então, então a reserva de emergência ela é diferente do dinheiro para o fluxo. O dinheiro para o fluxo você já tem que ter esse disponível ali na conta corrente, resgate imediato ali, que você vai movimentar junto na mesma conta, por exemplo, que você paga as contas, recebe, então ela vai estar ali misturado o dinheiro da empresa de giro e diferente do dinheiro de investimento, porque dinheiro investimento, o dinheiro que você usa para investimento, por exemplo, comprar um imóvel ou investir em maquinário, imobilizado veículo, ele é um dinheiro, ele vai que um investimento ele demora muito para você liquidar ele, para você transformar ele em dinheiro. Caso, por exemplo, acontecer um momento, né, de necessidade, você precisa de um determinado valor em dinheiro e você só tem terreno do seu negócio, terreno e veículo. O veículo pode ser que seja mais rápido de vender, mas quanto tempo que leva para você vender um terreno, por exemplo, um imóvel? Então, esse investimento, ele também é separado. Então, você precisa ter, se você quer fazer investimento, se você precisa ter o dinheiro do fluxo de caixa e você precisa fazer a reserva de emergência de forma separada. Você precisa ter 3 planos de reservar o dinheiro para investimento, para reserva e para fluxo. O fluxo de caixa ele é um valor menor ali para o dia a dia. Aí você calcula o seu giro, né? O quanto tempo você leva entre pagar o fornecedor e receber do cliente. A gente já fez o cálculo numa mentoria anterior ali, então dá uma acessada nas gravações que vocês vão ter acesso a esse conteúdo também. Então, e afinal,
né? Nós trouxemos aqui conceitos do que é cada coisa. Agora nós vamos construir a reserva de emergência. Como que a gente faz? Primeiramente, nós precisamos ter um diagnóstico financeiro. É aquela pergunta que eu faço para vocês, vocês vão ter que buscar exatamente o quanto custa manter a sua empresa por mês. Qual é o valor dos seus custos fixos? Você precisa saber exatamente, aí se tem alguma coisa que varia um pouco, mas faz uma média. Sempre se você não tem o valor exato, bota um valor um pouco acima, considera reajustes e tudo mais, e aí você precisa saber esse valor. Descobrir todos os seus gastos fixos, né? Por exemplo, salário de equipe fixa, aluguel, os fornecedores que são essenciais, que você já tem parcelado com eles, os impostos que são fixos, alguns impostos são de sobrevenda, então se não tem venda, não tem imposto. Mas, por exemplo, se você tem um parcelamento de impostos, para você não ter problema com a Receita Federal, não deixar de honrar esses impostos também, você precisa colocar ali dentro. E aí, o passo dois, depois de puxar todos esses custos, fazer um levantamento, você precisa estimar o mínimo necessário para sobreviver. Aí, como eu expliquei, cada negócio é uma situação. Mas, de regra, se você não sabe, não tem certeza, para ficar mais seguro, bota 6 meses. Você define que você precisa de uma reserva de 6 meses. Aí, depois que você atingiu essa reserva de 6 meses, aí esse dinheiro que vai sobrando no negócio, você pode destinar para outras coisas. Mas antes, eu recomendo que essa reserva seja construída antes de fazer qualquer investimento maior, para você correr menos risco. E aí, depois de descobrir o quanto que você precisa de reserva, você precisa fazer uma definição de meta de reserva. O que é isso? É você se perguntar, olhar ali o resultado do seu negócio, o fluxo de caixa do seu negócio mensal, podemos colocar uma meta mensal, de o quanto de dinheiro você consegue guardar por mês, sem comprometer o fluxo de caixa, aquele dinheiro para giro que eu comentei com vocês. Porque se caso comprometer, se você for lá, te retira muito dinheiro para a reserva de emergência, no mês seguinte você vai ter a necessidade de resgatar esse valor da reserva de emergência porque faltou para pagar as contas. Então, não é o intuito. O intuito é guardou, só retira quando realmente é necessário. Então, você precisa estimar o quanto que você consegue pegar de fluxo de caixa. Eu recomendo você olhar a tua DRE, ver qual é a margem de lucro que você tem. Porque a margem de lucro ela tem que converter em caixa. Mais cedo ou mais tarde, esse dinheiro sobraria no caixa da empresa. Aí você verificou ali o meu negócio, por exemplo, tá me dando 30% de margem, uma margem bem alta. 30% de margem líquida depois de pagar tudo, inclusive para o labore do sócio. Ok, eu vou reservar 10% desse valor, 30%, vamos dizer 10% a margem de lucro. Então, fica 20% como lucro e 10% desse lucro é destinado para a reserva de emergência. Então, aí você já tem um plano. Então, tem que ficar monitorando para a empresa ela se manter lucrativa sempre, para você conseguir te retirar esse valor de sobra de percentual do faturamento, no caso, né, que é a margem de lucro, para você destinar como reserva. A minha empresa não tem margem, não estou conseguindo definir a minha reserva, estou passando por dificuldade. Ok. Aí é o momento de você revisar os seus custos e verificar o que pode ser cortado para que sobre esse dinheiro, tá? E se a margem não é tão alta, como do exemplo que eu dei, dos 30%, começa menor, mas tenha uma meta definida. Por que ter uma meta? Para que não fique só no momento em que sobrar dinheiro.
Geralmente, quando se deixa isso aberto, sem definição, não ela não acontece. A reserva ela acaba não se consolidando porque sempre tem vai haver alguma coisa, algum desembolso, alguma necessidade de fazer algum desembolso ou uma vontade do sócio de retirar esse valor que não deveria primeiro compor a reserva da empresa. Então, assim, essa meta colocar como fixo mesmo, porque a meta mensal de reserva de emergência é como se fosse um gasto fixo, no final das contas. Então, você precisa faturar, precisa lucrar para cobrir também esse valor que você vai reservar para o seu negócio. Isso fica mais fácil. Então, começa com 5%, por exemplo, e vai subindo de acordo com a efetividade, a lucratividade da sua empresa. Mas olhe muito bem o fluxo de caixa, já veja se talvez você não está pagando muita despesa que não deveria e por isso que está comprometendo o seu caixa a ponto de você não conseguir compor essa reserva, tá? Um exemplo aqui, ó, de reserva, como ela é importante, né? A Magazine Luiza, em 2015 houve uma crise econômica e muitos varejistas eles acabaram fechando. E nesse período a Magalu ela tinha um bom controle financeiro, uma reserva de emergência suficiente para cobrir 6 meses de operação. E ao invés de apenas, né, ela cortar os custos, que é lógico que quando ocorre algum momento de crise, de uma baixa de faturamento, há uma necessidade de olhar para os custos também, sempre, na verdade, porém, quando começa a apertar um pouco, reduzir o caixa, é o momento de ligar o alerta. Ela, ao invés de apenas fazer isso, ela fez a redução de custo, ela investiu no e-commerce. E enquanto os concorrentes estavam quebrando, ela crescia, porque ela buscou um novo mercado. Ela tinha esse tempo para pensar e para buscar outras oportunidades e estar à frente. Que é que empresas que têm caixa, elas não resistem apenas à crise, elas aproveitam essas oportunidades, porque muitos concorrentes fecharam, talvez ela tinha um mercado um pouco maior, porque os concorrentes perdiam espaço no mercado, então ela conseguiu crescer o negócio dela enquanto muitos fecharam. Então, em que lado você está, empresário? No lado de que qualquer crise, qualquer norma, por exemplo, o governo, alta de impostos, tudo mais, isso vai afetar muito a sua empresa a ponto de ela desestabilizar, correndo o risco de quebrar? Ou você está seguro, tranquilo e pode respirar e consegue pensar em oportunidades, pensar em investimentos, pensar em novos mercados, novos produtos e inovação. Então, essa é a reflexão que você precisa fazer todos os dias no seu negócio. O quanto o que é externo está afetando, pode afetar a continuidade da minha empresa. Tendo caixa, eu garanto para vocês que qualquer coisa externa, ela tem um menor impacto. Ela diminui o impacto e te dá mais tranquilidade. Então, muito importante, tá? Essa mentoria. Acessem, revisem, tirem dúvidas, mandem aqui no chat se já estão fazendo, como estão fazendo, compartilhem as suas experiências. Se tiverem mais dúvidas também, mandem lá no fórum, interajam, a gente tá ali o tempo inteiro olhando, respondendo as suas dúvidas, tá? Mas comecem a praticar e comece pequeno. Se você não tem, sua empresa não tem muito caixa ainda, está começando, mas crie esse hábito. E depois de constituída a reserva, definiu qual é a reserva, conseguiu fazer os aportes mensais até chegar o montante que necessário, que vocês definiram. Onde eu vou guardar essa reserva? Aonde que esse dinheiro vai ficar? E como eu guardo? Esse dinheiro ele não deve ficar numa conta corrente da empresa, principalmente na conta corrente que é usada para giro, tá? Porque ela pode se misturar ao fluxo mensal, então você pode acabar
confundindo, pagando contas desnecessárias, gastando de uma forma descontrolada, e isso comprometendo a sua reserva, reduzindo. E ela não pode estar em estoque, por exemplo, porque o estoque também ele tem a questão da liquidez. O estoque às vezes demora para você converter em dinheiro e nem em nenhum ativo fixo, né? Que é imóvel, que é veículo, que é maquinário. Então, a reserva é dinheiro, é um montante em dinheiro. E aonde que eu vou guardar então? Ali é onde não pode. Conta corrente de giro e estoques e ativos. Reserva é dinheiro, reserva é dinheiro. Então você precisa guardar numa conta separada para reserva. Se você não tem, por exemplo, uma aplicação na conta de giro, uma aplicação que ela não é de resgate imediato, você abre uma outra conta e começa a reservar esse dinheiro nessa outra conta e aplica numa aplicação de liquidez diária, um dinheiro que ele está disponível a qualquer momento para você, segura, geralmente um CDB de um bom banco, uma boa instituição financeira, né? Se você quiser saber mais também sobre a questão de investimento, você acessa ali as mentorias do Jonathan, aqui, que nós temos um assessor da M8, que tem especialidade na área de investimento, então ele traz também as melhores opções, CDBs, fundos de investimentos também, né, de empresas sólidas, sempre analisar da onde que vem, qual é o banco emissor, enfim, quais são, quem está envolvido. E uma conta assim, se você não quer pensar muito numa conta corrente daquela de rendimento automático, aquelas contas que rendem diária, não sei quem tem aqui, geralmente no Nubank, ele tem essas opções, o Inter, que aí você coloca, aplica naquela conta corrente, ela já vai para essa renda fixa, que rende geralmente 100% CDI, que hoje, com a inflação que temos, vai dar em torno de 1% ao mês. Porque também o dinheiro parado na conta corrente, mesmo que você não mexa, que não esteja misturado, ele sofre desvalorização. Então, como essa reserva ela vai ficar parada, ela serve para você usar em momentos de crise, mas não é desejado utilizar ela. Então, assim, você precisa pelo menos ter um rendimento para não perder com a inflação, tá bom? Se questione se o dinheiro que você precisa, se o dinheiro que talvez você precise num momento de crise, ele está disponível de imediato. Ele vai estar ali à sua disposição no momento que você precisar, tá? E se você não tiver, então já revisitem ali o seu investimento e verifique aonde que vocês podem ter essa liquidez. Então, investindo, a forma de criar o hábito, eu já falei aqui para vocês, né? Vou reforçar. Como você cria o hábito de acumular a reserva? Cria regra fixa de aporte mensal. É percentual? É valor? Isso você vai ver de acordo com o seu negócio, a capacidade que o seu negócio tem de fazer essa reserva, de separar esse dinheiro. Mas faça mensal. Defina como se fosse um custo fixo do seu negócio, essa reserva, até o momento que você conseguir chegar no teto do valor que você definiu, tá? Uma boa estratégia, tem muitas instituições cooperativas, eu vejo muito, que tem gatilho automático de transferência, de investimentos automáticos. Você define lá, eu quero que todo mês, o dia tal, dia 20 seja transferido para minha conta de investimento, minha conta de aplicação, R$ 1.000, por exemplo. Você consegue definir esse gatilho. Então, vai lá, o banco automaticamente ele já faz essa transferência para sua conta de investimento. Também é uma forma interessante. Só tome um cuidado para que a sua conta não fique negativa naquele período, né? Verifique se você tem capacidade se o teu caixa ele é positivo ali, né? O saldo da sua conta corrente é positivo para esse período. Mas para quem
sofre com a organização, tem problema de lembrar quando fazer esse aporte, é uma ótima opção. E também olhar não só mensalmente, verificar talvez uma meta trimestral para fazer esse aporte. Vamos dizer que o seu negócio ele é muito sazonal, e vai ter mês que você vai ter período de baixa, período de alta. Então, se você, digamos, definiu R$ 1.000 por mês, em 3 meses são 3 meses. Porém, chegou lá no segundo mês, você não conseguiu fazer o aporte, você só tinha R$ 1.000 de aporte desse período. Mas lá no terceiro mês, você sabe que você precisa repor esse valor para atingir a meta trimestral. Então, a meta trimestral é bom, muito bom para negócios que tem mais sazonalidade, tem períodos de muita entrada de dinheiro, período de pouca entrada de dinheiro. Então, nos períodos de muita entrada de dinheiro, é o momento de talvez você compor a sua reserva, desde que não comprometa o seu caixa futuro, né? Sempre olhar isso. Que eu vou trazer mais um case interessante aqui foi o da Netflix. Em 2011, a Netflix ela passou por uma crise interna do negócio dela, que ela resolveu separar o negócio de aluguel de DVD, né? Quem não conhecia, a Netflix ela começou com aluguéis de DVD via correios, né, postal. E ela resolveu em 2011 separar esses negócios, DVD e o streaming, que é o que a gente conhece hoje. E ela perdeu milhares de assinantes com essa iniciativa. Isso fez com que isso afetasse muito o caixa dela. Só que ali ó, houve um trabalho muito forte da equipe financeira, de redução de custos, de controle, que fez com que ela tinha uma reserva boa de caixa e esse controle mais forte. Isso fez com que ela conseguisse aumentar o negócio dela e ainda investir em conteúdo próprio. Ela conseguiu passar por essa crise, né? Acabou descontinuando o negócio do DVD e também chegou um determinado período já. O DVD já nem é mais utilizado, então, se ela não tivesse a reserva de caixa, ela não teria essa segurança para dar esse passo e talvez ela não existiria mais hoje, porque os negócios de DVD já não existem, né? Já não acontecem. Então, ela conseguiu fazer essa inovação, ela conseguiu investir em conteúdo próprio e ficar mais lucrativa do que era antes. Hoje ela domina o mercado de streaming. Então, ela teve caixa que permitiu corrigir os erros e não destruir o negócio dela. Que poderia acontecer caso ela não tivesse esse caixa. E a reserva, nós aprendemos como, né, o que é reserva, como constituir a reserva, onde guardar a reserva. E agora, se o momento que eu precisar da reserva, quando eu vou utilizar a reserva, caso eu precisar? Quando houver crises, né? Uma queda brusca da receita, um exemplo, alguma emergência operacional. Vamos dizer, né, quem é a indústria aqui que faz produtos, uma máquina essencial que produz o seu principal produto, ela quebra. Ela quebra e não tinha mais como fazer manutenção, aí ia sair muito caro, muito trabalhoso, precisou adquirir um equipamento novo, porque senão o negócio ia parar, não tinha como você entregar o seu produto. É para esses períodos que existem a reserva de emergência. Olha, você pode financiar e tudo mais, mas ali você tem um dinheiro disponível na hora, se caso precisar comprar à vista. Nem sempre você tem essa opção de financiar, de parcelar alguma despesa que você precisa resolver meio que de imediato. Então, você usa para esses momentos. E sempre, cuidado, nunca zere reserva. Se acontecer um momento que você tem necessidade de buscar por causa da queda do faturamento e precisa pagar a sua equipe, precisa pagar outros fornecedores, ou por esse exemplo, como eu falei, do maquinário, você elabore o plano para recompor essa reserva. Além de estar fazendo os aportes mensais sempre até atingir o valor da reserva, quando você precisa recorrer a essa reserva, você precisa retomar esses aportes até
voltar a ter a reserva necessária. E sempre rever, lógico, porque se o seu negócio, os seus custos fixos, agora, lá em 2024, vamos usar um exemplo. Em 2024 era R$ 50.000. Aí eu, em 2025, cresci meu negócio, contratei mais pessoas, aumentou o gasto com aluguel, tudo mais, foi para R$ 70.000. A minha reserva, se fosse 3 meses, ela não é mais R$ 150.000. Agora ela é de 210.000. Então, precisa ser revisto também seus custos fixos e sempre verificar. Opa, minha reserva, ela tá alta? Ela tá maior? Não, ela tá menor? Eu preciso continuar fazendo aporte? Sempre revisitar isso, tá? E aí você vai repor, como eu falei para vocês, né? Da forma como fazer o aporte, destinar uma parte do lucro para a reserva de emergência e cortar gastos necessários, se caso né, gastos necessários, caso você não tiver um lucro suficiente para repor, e para o período até que você, digamos assim, você precisou zerar muito essa reserva de emergência, reduzir muito, é cortar por um tempo alguns gastos. Por exemplo, assim, eu tinha alguns investimentos, alguma coisa que não é o momento. Eu dou uma pausa, eu paro um pouco, reponho, refaço minha reserva e depois retomo meus investimentos, o meu crescimento, tudo mais, porque é muito perigoso você começar alguma coisa, você fazer coisas novas sem ter um caixa que te dê um suporte, né? O financeiro, ele serve para trazer segurança, para te trazer previsibilidade, para que você consiga, né, colocar a cabeça no travesseiro e dormir de forma tranquila, sem precisar se preocupar com as contas do dia de amanhã. Então, sempre, né, o cuidado para blindar essa reserva. Então, a reserva, ela não pode ser usada como fluxo diário. Sempre, se você sacar, você precisa fazer um plano de reposição. Antes de sacar, o ideal é, ok, eu vou precisar desse valor. Como que eu vou recuperar esse valor? Em quanto tempo eu vou recuperar esse valor? Né? Transforme ela uma despesa fixa. Se você transformar essa reserva numa despesa fixa, você vai ficar tranquilo e você vai conseguir compor essa reserva de uma forma muito rápida.